Boa tarde a todos. Meu nome é Manuel Freitas, sou diretor de recursos humanos do Grupo Tecnovia. O Grupo Tecnovia está espalhado por vários países do mundo, principalmente Angola, Marrocos, Cabo Verde. Temos também atividade aqui em Portugal continental, nos Açores e na Madeira. Eu tenho a responsabilidade corporativa dos recursos humanos, quer isto dizer o quê? Que estou na SGPS, na empresa mãe do grupo, e todas as áreas de recursos humanos, no fundo, reportam a mim. O Grupo Tecnovia tem cerca de 3.000 trabalhadores. Aqui em Portugal continental está neste momento numa fase de diminuição de efetivos, também nas ilhas a mesma coisa. O grande negócio que temos, enfim, a grande base e o apoio do nosso negócio é Angola, e são os países, no fundo, os estrangeiros, Cabo Verde também, mas Angola principalmente, que é o grande responsável pelo nosso negócio. Em termos de atividade, estou nos recursos humanos desde 1992, sou licenciado em Gestão de Recursos Humanos pelo Instituto Superior de Línguas e Administração, na altura em que ainda nem sequer havia nenhuma licenciatura em Recursos Humanos, portanto, um bocadinho uma licenciatura ainda peregrina. E aceitei com muito gosto este convite do João para participar nesta entrevista e para, no fundo, dar também aqui o meu contributo e o meu testemunho para o vosso trabalho, e espero que seja útil. Então, começar. Como descreve o papel desempenhado pela função de recursos humanos na sua organização? Bom, a Tecnovia, os recursos humanos da Tecnovia têm um peso muito importante. Funcionam como em muitas outras empresas do nosso país, como um parceiro estratégico da empresa. Vocês vão perceber, quando entrarem neste mundo mais a sério dos recursos humanos, que os recursos humanos têm algumas visões diferentes. Há empresas em que os recursos humanos são, de facto, uma área maioritariamente administrativa, e há empresas onde os recursos humanos têm um peso grande e onde são um parceiro estratégico do negócio. Neste caso, no Grupo Tecnovia, é esta última visão que no fundo, nós temos. Quais são, na sua perspectiva, os maiores desafios que se levantam atualmente à função de recursos humanos na sua organização? Bom, nós temos, como eu vos disse no início, e eu represento os recursos humanos de algumas empresas do Grupo Tecnovia, mas os principais desafios, tirando os desafios externos, são os desafios aqui em Portugal continental e nas ilhas, porque nós, como eu vos disse, estamos numa fase de redução da atividade e os principais desafios que temos são motivar as pessoas num ambiente destes. Estamos numa fase de diminuição de efetivos, portanto estamos a negociar este ano, 2013, então, tem sido um ano de grande redução de recursos humanos, de negociações, e isto faz com que no fundo, tenhamos aqui uma perspectiva difícil de gestão de recursos humanos. Hoje em dia, na nossa empresa, o grande desafio é conseguirmos negociar e, no fundo, harmonizar os recursos humanos que temos na empresa às necessidades que temos, porque temos pouco trabalho em Portugal, e preparar os que ficam na empresa para os desafios que existem e para os preparar para ir para o exterior. Portanto, as pessoas têm que estar hoje em dia permanentemente preparadas para ir para qualquer negócio onde a Tecnovia esteja no mundo. E isso é uma mudança de mentalidade, é uma mudança de paradigma em relação ao que tínhamos no passado. Portanto, esses são hoje em dia os grandes desafios que temos nos recursos humanos, é no fundo, resumindo, gerir esta escassez de trabalho e de recursos que temos e, ao mesmo tempo, em simultâneo, temos esta outra realidade, esta outra vertente, que é preparar as pessoas para ir para o estrangeiro e abrir-lhes, no fundo, a cabeça e a mente para poderem pegar na mala e terem a mala pronta para ir fazer um desafio qualquer lá fora, porque lá é que está o trabalho hoje em dia. E de que forma estão a pensar em resolver esses desafios? Bom, a principal forma que nós temos utilizado é a forma que é mais difícil de chegar às pessoas. No fundo, nós temos que ouvir as pessoas, temos que falar com as pessoas, temos que lhes mudar as expectativas, temos que mudar as mentalidades, temos que demonstrar que as pessoas têm que se adaptar à nova realidade, a esta nova exigência, a esta nova visão e a esta crise, se quiserem, que estamos a viver, porque é assim que mantém a empresa e é assim que mantém, no fundo, o seu próprio posto de trabalho. Porque muitas vezes as pessoas, em relação ao trabalho, têm esta ideia de não me importa muito bem o que é que se passa com a empresa ou o que se passa com o patrão, e não entendem que, ao ter essa atitude, estão a prejudicar-se a si próprios. Porque se o patrão, se a empresa, se o local onde estão, não tiver a ter sucesso,
vocês não vão ter dinheiro, eles não vão ter dinheiro para vos pagar e o vosso posto de trabalho vai estar em risco. Mesmo quando pareça que não está, se vocês tiverem essa atitude, garantidamente o vosso posto de trabalho vai estar em risco. Portanto, o nosso trabalho, os desafios que se põem, estão muito ligados com esta mudança de mentalidade e com esta mudança de paradigma, como eu disse. Quais são as competências que considera essenciais para uma pessoa ter sucesso no desempenho da função de recursos humanos? Bom, existem várias competências que eu considero fundamentais. Desde logo, a competência técnica, eu acho que é importantíssimo. É importante ser um bom técnico, conhecer a parte técnica, conhecer tudo o que vocês vão agora aprender e o que estão a aprender. Isso é importante conhecer e dominar. Porquê? Porque isso também demonstra reconhecimento da outra parte. Se a outra parte, as outras áreas estão a perguntar-nos, estão a questionar-nos e percebem que nós tecnicamente dominamos, ficamos descansados. Mas, enfim, sendo essa parte importante, para mim não é de toda a mais importante. É importante, não é mais importante. A mais importante está ligada com as competências pessoais que vocês têm que ter. Primeira de todas, qualquer um de vocês que está neste momento a tirar este curso e está nesta formação, tem que gostar da área de recursos humanos. É fundamental. Esse é meio caminho andado para vocês terem sucesso na vossa atividade. Segundo aspecto, vocês têm que saber ouvir. É fundamental saberem ouvir bem as pessoas, ouvirem-nas realmente, e não é ouvir como se não apanhem, porque as pessoas ajudam-nos muito com o que dizem, ajudam-nos muito no nosso trabalho. Terceira característica que eu acho que têm que ter é bom senso. O bom senso é fundamental para as decisões que têm que tomar. Não se esqueçam, estamos a falar de pessoas, e as pessoas têm, no fundo, as atitudes mais variadas sobre às vezes o mesmo aspecto. E, portanto, esta característica para mim é fundamental e saber ouvir é uma questão que vocês devem valorizar muito. Outra questão também que eu acho que é muito importante é o bom senso. Esse bom senso, muitas vezes, vocês vão perceber ao longo da vossa vida o importante que é ter este bom senso e serem capazes de ter este bom senso nas decisões que tomam. Vocês vão ter nas vossas mãos, quando tiverem a responsabilidade de recursos humanos ou quando tiverem até áreas técnicas de recursos humanos, vão ter nas vossas mãos o poder de decidir vidas das pessoas. Portanto, vocês têm que ter bom senso na forma como abordam as questões, na forma como gerem os conflitos. Outra área importantíssima, esta gestão dos conflitos, é importantíssimo. Se vocês forem bons nestas áreas, se tiverem de facto estas capacidades e no fundo estas características, garantidamente que as áreas de negócio da empresa vos vão envolver nas decisões, vão pedir a vossa ajuda, porque são áreas para as quais elas não estão para aí viradas, não estão muito sensíveis. Portanto, eles procuram normalmente deixar nos recursos humanos. Porquê? Porque somos nós os especialistas dessa área, e é isso que, no fundo, as empresas também vão contar connosco. De que forma considera que a função de recursos humanos e os respectivos profissionais de recursos humanos são percebidos por parte dos restantes gestores da sua organização? Muito bem. Aqui também eu aproveitei, no fundo, para pensar um bocadinho nesta questão relacionada também com os trabalhadores. No fundo, aquilo que eu já disse, o papel que os recursos humanos da Tecnovia têm na empresa são um parceiro de negócio, são, no fundo, uma área com quem quer os gestores, quer os trabalhadores contam e sabem que podem contar, porque são uma área que, no fundo, contribui para a sua atividade na empresa e são uma área que consideram essencial. Quais os principais indicadores, métricas, que considera serem relevantes para determinar o contributo da função de recursos humanos para o sucesso da organização? Eu acho que em termos das métricas... Pensa que a função de recursos humanos é hoje em dia diferente daquilo que era há 5, 7 anos? Hoje em dia a função é muito diferente. Como eu disse, eu comecei a trabalhar em recursos humanos em 1992 e hoje em dia a função mudou muito. Não é de há 5 ou 7 anos, tem mudado muito. Mas antes sequer de falar dessa mudança ou dessas grandes mudanças, o que eu acho é que há grandes diferenças também entre as empresas e entre as indústrias. Isto é, mesmo dentro das várias atividades, a gestão dos recursos humanos varia de empresa para empresa. Cada empresa tem a sua forma de pensar os recursos humanos. E depois, dentre as várias atividades, a gestão de recursos humanos também é muito diferente. Há empresas que claramente estão viradas para o desenvolvimento dos recursos humanos, querem apostar ao máximo nos seus recursos humanos porque sabem que daí tirarão todos os benefícios e todos os proveitos na sua atividade normal, e há outras empresas que consideram os recursos humanos como um custo mal necessário, chamemos-lhe assim, e que no fundo têm que ter porque têm que ter salários, têm que ter admissões, têm que ter saídas. Portanto, isto é uma visão muito mais minimalista de
gestão de recursos humanos nem se pode bem chamar uma gestão de recursos humanos no sentido lato do termo, mas sim uma gestão mais administrativa dos recursos humanos. Portanto, voltando à pergunta, eu acho que há uma grande diferença hoje em dia no que se passava há 5 ou 7 anos atrás e que está ligada também com toda esta conjuntura que nós estamos a viver e com toda esta mudança e dificuldade de emprego, e dificuldade de atividade, e dificuldade de negócio, e que se prende com o facto de, eu considero que hoje em dia nós vivemos o que eu chamo um momento da empresa. Até que há uns anos atrás vivíamos um momento do trabalhador. Isto é, um trabalhador não estava bem na empresa, não gostava de lá estar, dizia, meus amigos, adeus, até amanhã. Hoje em dia o que acontece é que os trabalhadores estão disponíveis e estão mentalizados para fazer o que há para fazer. Qualquer atividade que haja para fazer, o trabalhador tem que fazer e percebe que se não a fizer, a empresa não vai sobreviver. Portanto, não é só ele que não vai ter trabalho, a empresa não vai sobreviver. E se a empresa não sobreviver, um bocadinho ao encontro do que eu vos disse há pouco, se a empresa não vai sobreviver, então ele também não vai ter trabalho. Portanto, não vai conseguir. E como o mercado está mal, não vai ter facilidade em arranjar emprego. Portanto, eu acho que esta é a grande mudança de paradigma nos recursos humanos. E está no, portanto, dizia eu que é o grande paradigma e a grande mudança que eu noto é especialmente a mentalidade das pessoas e é o começar a pensar que têm que continuar a fazer o trabalho que têm feito até agora, mas com muito menos meios. Portanto, aquela cultura do estragar, do exagero, do fazer ações sem pensar hoje em dia, em Portugal, estamos a falar em Portugal, mas não só em Portugal, também eu acho que é uma tendência mundial. Portanto, no fundo, o racionalizar todos os meios, o justificar todos os meios que eu uso e invisto em recursos humanos, eu acho que é a grande diferença para o futuro, mudanças de perspectiva para a função de recursos humanos. Bom, os próximos 5 anos, é assim, nós fazemos hoje em dia planos para um ano, é um exagero, não é? Portanto, a 5 anos é ainda mais um exagero ainda maior. O que eu acho que vai acontecer é que nós vamos ter que mudar em termos de lógica, não é? Porque há trabalhos que nunca mais vão aparecer, há funções que nós nunca mais vamos fazer e a área de recursos humanos tem que se adaptar, tem que perceber qual é o seu papel no futuro também das atividades que aí vêm. E nesse campo, vocês que agora estão aí, nessa altura já serão técnicos, diretores, responsáveis de recursos humanos, já terão uma palavra a dizer, serão colegas de área também, vocês já são, porque já estão a estudar, mas serão efetivamente profissionais do setor de recursos humanos, e está nas vossas mãos trazer ideias novas, a vossa forma de pensar muito mais clean em termos do mundo, muito mais ponderada até do que outras gerações. Cabe a vocês também trazerem este sangue novo, estas ideias novas, que ajudem a transformar e a melhorar a área de recursos humanos e a torná-la e a mantê-la como parceiro efetivo das áreas de negócio das empresas. Para terminar, qual a sua maior ambição profissional, pessoal, em relação à função de recursos humanos que ainda tenha por concretizar? Bom, em termos de recursos humanos, eu tenho 44 anos, trabalho desde 92 especificamente na área dos recursos humanos e posso-vos dizer que tenho tido a sorte de trabalhar em várias empresas e em vários negócios muito diferentes. Já passei por atividades tão diversas como a indústria de produção de autorrádios, até agora, enfim, passando pela farmacêutica, até agora a empresa de construção civil e obras públicas. Portanto, eu passei por muitas e boas empresas, como eu vos digo, mas acho que em termos de perspectiva ainda me faltam uma ou duas áreas que gostava um dia de passar e que são a área das telecomunicações ou a área energética. E isto porquê? Porque são áreas que privilegiam o desenvolvimento de recursos humanos. E como vocês vão perceber, as áreas de recursos humanos têm todas as suas partes boas e partes menos boas, menos agradáveis, partes melhores, partes piores. Agora, tudo o que represente o desenvolvimento de recursos humanos, a gestão das expectativas, o nós sermos capazes de transformar uma pessoa em termos do que lhe damos, da formação que lhe preparamos, de conseguirmos mudar, é das coisas mais interessantes que vocês vão de reparar um dia, também na vossa carreira, vão ter essa oportunidade, que é nós tocarmos alguém, isto é, o que fizemos mudou a vida daquela pessoa. E mudou porque nós fizemos o nosso trabalho. E essa é a mensagem que eu vos deixo também. Preocupem-se com isso. Preocupem-se em conseguir deixar a vossa marca também nos recursos humanos. Boa sorte. Obrigado.